aí, analítica e analítico de plantão. Belezinha? Seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre como medir as etapas do funil de marketing, métricas para cada etapa, como funciona cada uma dessas etapas. Pode perceber que esse podcast está com patrocinadores maneiros. Por quê? Vocês devem acompanhar métricas há muito tempo, Analytics Talks há muito tempo. Olha o tamanho do meu iPadzinho, que era feito para mim aqui, poder usar as coisas, o roteiro e tal, a pauta. Aí, ó, do nada, os patrocinadores começaram a chegar. Olha o tamanho do iPad do Luciano! Tira o braço daqui pra nego ver! Que isso, hein? Não me inveje, trabalhe. Que isso, hein? Não vou nem mais chamar de diamante negro. Vou chamar de king size de tudo iPad. E aí, tudo bem? Com esse clima gostoso, a gente começa o podcast. Cara, a gente vai estar aqui com ele. Quem é bom, volta. Essa é a parada volta. que a gente faz pra falar como medir as etapas do funil de marketing. Bora. Com a gente aqui, ele, o Sérgio Fernandes. Pessoa que Não é é uma possível. zoada, né? Que orgulho! E aí, Que meu orgulho, querido? pô. Muito feliz de estar Seja aqui de volta, bem-vindo. cara. Valeu pelo convite. Outra vez a gente estava no podcast 65, se não me engano, né? Isso mesmo. Falando de meu marketing, cara, bora falar de funil agora. Pô, se apresenta pra quem não te conhece, cara. Vamos lá, cara. Que bom que você não me apresentou como mago, É, né, não cara? fiquei Agora eu já quieto. sou o Agora Sérgio você Fernandes. zoou, Não, porra. não tem problema. Eu dou esse Aí é contexto foda. pra quem tá chegando aqui de primeira. Não tem problema nenhum. O mago do marketing. Isso aí. Cara, basicamente eu trabalho aí com mídia, tráfego pago já vai fazer 9 anos, né? Então, tô com foco nessa área desde que eu comecei ali. Fui designer no comecinho, mas sempre trabalhei com ads e depois veio a se chamar growth e tal, mas já fazia isso há muito tempo. Hoje, eu sou CEO e cofundador da Copybase, que vocês já citaram, inclusive, muito obrigado. Falaremos daqui a pouco. Muitas vezes aqui no novamente. podcast. Inclusive, deixa eu te avisar só. Diga. Eu espero que a pauta seja muito boa, porque foi Amém. feita na Copybase. Se vocês não gostarem da pauta, a culpa é minha. Essa é a verdade. Ou da Copybase, né? Então, a gente hoje tá com a ferramenta lá, a Copybase, a galera deve estar ouvindo falar sobre ChatGPT e tal, inteligência artificial. A Copybase usa essa tecnologia, só que focada no mercado brasileiro de marketing. Então, a gente ajuda profissionais de marketing, times de marketing a gerarem mais conteúdos ali, anúncios, e-mails, ideias, artigos, enfim, com a Copybase. Então, a gente tá tocando esse negócio hoje. Eu tô como CEO mais à frente ali da parte de growth, de dados também, que a gente vai conversar aqui hoje. E a gente já atendeu alguns clientes muito legais aí também, como assessoria de marketing, Americanas, Mormai, Conta Simples, MB, né? Então, tem bastante coisa pra falar aí de growth, compartilhar com a galera. Inclusive, já que o Sérgio já citou o primeiro patrocinador que temos aqui, Opa! já citou a Copybase, tá aqui embaixo, ó, o linkzinho da descrição pra galera poder conhecer a Copybase, entender a Copybase. Eu tenho Usa vários lá. cases maravilhosos. Eu vou ser pra bem Copybase. honesto pra você. Não posso contar nenhum deles. É. Mas eu vou ser bem honesto pra vocês que estão aí ouvindo, assistindo a gente. Use a Copybase, mas cuidado, porque você vai se viciar. Pô, só a dica mesmo. Não, vicia mesmo. Vicia mesmo. E, inclusive, Você é o melhor pra falar sobre isso nesse momento. dá pra fazer muita coisa lá. Eu não vou dizer que eu fiz algumas dessas coisas também, não. Mas tá Não, sussa. dá pra dizer. Não né? dá pra dizer, né? Mas tudo bem. bem. Mas Tudo bem. funciona pra caralho. Funciona pra caralho. É. Tá Inclusive isso aí. tem... vamos lá. Então, mas o link tá aqui na descrição pra galera poder conhecer um pouquinho mais. E, logicamente, além da Copybase, quer que dá moral pra gente estar com um gás Porra, Coffee inteiro Mais, aqui. muito forte. Boa. Cápsula, drip coffee, tem as canequinhas, muito bom. Não é porque patrocina a gente, não. Eu tomo todo dia, é muito bom mesmo. Você acredita que apesar de eu ter cápsula, tenho cápsulas da Coffee Mais, todo dia de manhã o meu primeiro café é o dripzinho? Sim, cara, eu gosto do Pô, eu cheirinho que acordo, deixa. boto muito ali, bom. ó, água filtrada, boto pra esquentar, Diferente. pá. Daqui a pouco, ó, bota o clima é outro. timer, bota o timer. Ele apita, eu maravilha. já sei que tá borbulhandinho. Porra, aí eu abro meu dripzinho, boto ali uma rotininha matinal ali, ó, Muito pra ir forte. acordando Pô, eu vou te devagar. falar, eu já ganhei o Coffee Mais, provei e gostei bastante. Eu não estou ganhando nada para isso não, tá? Muito bom mesmo. Só que eu não tenho a cápsula ainda. Opa! Inclusive, vamos deixar aqui, Pô, porque já deixa o Thiago, aqui pra porra... o Thiagão mandar mais. Thiagão, Thiago, a você gente quer já- que o Sérgio tenha a cápsula de Coffee Mais na casa dele, na lead, lá na Copybase? Aceito, Olha aí. aceito, aceito. E não é nem um perfil pequeno de 15 mil, não. É um negócio daí pra É um cima. negócio É, cara. Porra, Mas, enfim, tem quase 100 mil a mais. tem um link de 20% de desconto, mas eu gostaria de Pois é. deixar o aviso. Tem cápsula lá também, inclusive, Thiagão, pode mandar agora as cápsulas, beleza? Mande, Valeu, Thiagão, Thiago. não te conheço ainda, E, ó, mas mande. pode mandar pra gente que a gente entrega pro Sérgio também, tá? Exatamente. Muito obrigado. Boa. E aí, pra terminar aqui, logicamente, todo mundo tá ciente que pra poder entender de métricas, pra qualquer etapa do Esse é o jabá que a gente nem deveria fazer. Você Deve sabe que é no fazer. Prime, irmão. Você sabe que é no Prime mais de 20 cursos. Pô, vai subir agora. A gente tá gravando um conteúdo com o pessoal de lançamento. Então vai ter um curso de dados para lançamentos, enfim, estatística. Gustavão já fechou o professor também. Então vai ter uma série de conteúdos nesse ano. E eu que vai ser tenho do que deixar caralho. um recado, porque eu sei que
Sérgio vai postar, vai vir 100 mil pessoas pra cá, pra esse bagulho. Porque não é um perfil Então, de não é um 14. perfil de 15 mil. Quem não tem o Prime é maluco. Né? Inclusive, eu fiquei mais próximo desses dois caras aqui, mas antes de estar próximo deles, eu já tinha comprado o Prime, eles sabem disso. Pode crer. E o meu time, cara, ajudou demais vendo a parte de Analytics 4, que agora já é realidade, todo mundo já sabe que vai acabar o Universal, então não tem muito nem o que discutir, né? Mas a gente pegou pra aprender Analytics 4 antes e, cara, os custos adicionais que tem lá pelo preço que vocês cobram é loucura, velho. Então corre. Então, Boa! Vamos falar de funil de marketing. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de funil Bora. de marketing nessa porra. Cara, primeiro, eu sei que vai ter muita gente aqui que pode achar isso básico, mas eu acho que dentro da nossa pauta, dentro da nossa conversa, é importante a gente ir aumentando o nível de sarrafo que a gente pode dar, né? Então, primeiro, a gente tem que começar falando que porra é um funil de marketing, Boa. que etapas são essas, pra gente poder debater, porque existe um funil que você vai explicar, Sim. que eu acho que é um funil que todo mundo conhece. Eu vim de uma outro berço de funil, de Total. marketing, que era de um cara chamado Avinash Kaushik. Acho que vale debate. Com certeza. Vocês já falaram dessa referência antes, acho que vai ser legal pra caramba o debate aqui. Cara, de forma introdutória, assim, pra você que tá ouvindo e talvez não tenha tanta familiaridade com funil de marketing, todo funil é basicamente uma separação por etapas de alguma coisa que vai acontecer. Então, em cada uma dessas etapas, você tem um foco diferente para fazer com que um usuário execute uma ação no final desse funil, digamos assim, né? E, claro, a gente vai debater aqui que o funil não necessariamente ele tem um final, a gente vai entender que ele continua, mas basicamente são etapas que você pode dividir de formas diferentes, mas, no geral, no começo, que você chama de topo de funil, a gente faz essa analogia porque o funil ele é mais largo no topo, então tem mais gente dentro dele, digamos assim, e ao mesmo tempo tem menos qualidade, porque é como se você estivesse filtrando de etapa por etapa. Então você começa com atração, depois você vai indo para a parte de captação, engajamento, até chegar no momento de uma conversão. Essa conversão pode ser uma venda, pode ser um lead captado, ou pode ser um evento específico, um orçamento, uma ligação, depende do que você está fazendo ali na tua estratégia de marketing. Então, quando a gente fala de funil de marketing, é como se você separasse por etapas o que você quer fazer. E a pra gente gerar um Nesse caso acaba- não tem nada a ver com funil de conversão, tá, pessoal? Exato. Outro rolê. E a gente acaba falando funil de marketing ou funil de conversão, o termo funil, É porque a comum, ideia né? é como se fosse um funil mesmo, né? É, porque a Onde a probabilidade boca é de mais você larga trazer e vai usuários que afinando. não estão engajados e que não conhecem o seu maior. produto é muito maior quando Exato. você alcança mais pessoas. E né? no funil, né? Se ninguém nunca usou, a Uhum. boca é mais larga, poxa, fica pequenininho, né? Exatamente. É isso. E a gente falou disso porque, cara, eu sou fã declarado, já falei 70 milhões de vezes, de um cara chamado Avinash Kaushik, que eu acredito que dessa vez agora eu vou conseguir ficar mais próximo dele, porque ele saiu do Google, então é mais fácil de Olha aí, aceitar as vai coisas, facilitar. vai facilitar a minha vida. Pô, tirar foto com ele, eu posso sair já. Larguei o mundo. Porra. Gravar um podcast com ele aí eu acho que é o Próximo level. tirar Que foto acho que é isso? fácil. Não, gravar um podcast com ele, eu boto o avião na praia da Barra. Tirar foto eu tenho um tio em São João Porra, que com resolve aquela Impressa a tua faixa. foto, cortada, É? mas impressa. Pô, tô nem Não, aí. e tirar foto eu tenho um tio em São João que resolve isso. Mas o Avinash, ele sempre falou de um funil pra ele, que era o See, Think, Do, Care. Aham. Que era o See, é o primeiro estágio de awareness, então as pessoas têm que te ver, Sim. por isso See. O Think é o estágio da consideração, são as pessoas considerarem a tua marca, começarem a entender. Depois você tem o Do, que seria o estágio, eu brinco que é o estágio Ciro Bottini, que é o compre, compre, compre. Sim. Inclusive, Ciro, o convite tá feito aqui, tá? Porra, Ciro Bottini seria é um meu... cara interessante. Não, esse é meu ídolo, tá? Pô, outro ídolo, tá? Tive o prazer de trabalhar com ele. Tem o Do, é o estágio do Ciro ali, né? Aham. Compre, compre, compre. E o Care, que eu vejo que normalmente quando a gente fala do funil de marketing, ele acaba na conversão, né? Sim. Converteu, pô, acabou o funil e agora você tem uma parte pra dentro. Exato. No funil aqui do Avinash, ele tem a etapa do Care, que é depois que a pessoa compra, como é que você faz o relacionamento Boa. com essa pessoa para você continuar falando com ela e, consequentemente, você conseguir vender outros produtos e aumentar neste pós-compra o que a gente acaba chamando de lifetime value, né? Que é o Exato. valor de vida útil dessa pessoa. Então, podemos dar um exemplo. O Prime, a pessoa pode entrar assinando nesse momento por R$ 497, que a gente pode ter um relacionamento com essa pessoa para mostrar outros produtos aqui dentro, onde ela vai crescendo na esteirinha de produtos com a gente, trazendo mais valor para dentro da nossa empresa. Exato. Nesse caso, a própria renovação também é um Isso, a aumento própria desse renovação. Também. Tal. Você já viu funil assim? Como é que vocês fazem um funil hoje na Copybase, por exemplo? Boa. Cara, na verdade, o conceito é muito parecido. O que a gente adapta em alguns momentos é porque quando a gente pensa num funil para captação, um funil para um lançamento de uma nova feature ou um funil para venda de assinatura, eles podem mudar um pouco assim um detalhe nas etapas, mas no geral a gente trabalha assim com atração no começo, que seria esse awareness no topo do funil. No meio, a gente começa a falar ali sobre essa etapa de consideração, ela pode ser dividida em consideração e captação.
Essa captação pode ser, por exemplo, um lead magnet que você oferece gratuitamente para trazer o lead do cara, algum conteúdo que você faz que a pessoa tem que se inscrever para assistir, então você faz essa captação e depois a conversão. Então, nesse meio pode ou não ter a etapa de engajamento que a gente insere. Por que engajamento? Até falando aqui antes, a gente começar o podcast, falou da etapa care, né? E eu até brinquei que o engajamento ele é como se fosse esse care, cuidar, né? Só que antes do cara ser cliente. Porque você engajar alguém com a tua ideia é você oferecer alguma coisa que de fato é útil antes de tentar ofertar. Então, por exemplo, o cara quando vai lá no meu perfil do Instagram e vê eu falando compre meu curso de tráfego pago, é uma coisa. Agora, quando ele vê um anúncio meu falando, olha, para você melhorar o teu resultado com um anúncio, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. E eu não faço nenhuma oferta. Isso é simplesmente com foco em engajamento. Eu não tô captando lead, porque eu não tô fazendo captação, e eu não tô vendendo nada. Eu tô querendo engajar. E depois dessa etapa fica mais fácil, mais barato vender. Então, isso tem gente que considera isso dentro da etapa de consideração, tem gente que separa na etapa engajamento, porque a consideração seria mais alcance, a métrica ser medida. Então, o que muda um pouco seria essa etapa engajamento no meio, mas a anatomia desse funil é muito parecida. Boa. E na Copybase vocês fazem isso... Boa, vamos lá. Da Copybase, o que a gente faz? Hoje a gente tem alguns caminhos pro cara se tornar cliente da Copybase. O primeiro seria o Direct Response ali, que é, cara, viu um anúncio, entrou na home, comprou. Simples Boa. assim. Tipo, aqui. Vou dar um Exatamente. exemplo. A gente anunciou a Copybase aqui. A pessoa clicou no link, entrou, foi pra e já fez home, comprou. cadastro. E ainda assim, podem ter funis. Eu vou começar a entrar um pouco no que vocês falaram nas entranhas da parada pra galera ver como se separa. Vamos supor primeiro o Direct Response. Cara, o funil mais simples do mundo, né? Anunciou, clicou, comprou. Beleza, agora vamos dar um zoom in nessa parada aí. Vamos entrar mais a fundo. Anunciou. Só que você pode não clicar agora, porque você tá entretido aqui ouvindo a gente. Então você pode clicar depois, outro dia, talvez. Então você entra na página, beleza. Então, entrei na página, agora eu só posso comprar. Não, você pode escolher o teu plano e entrar no checkout. Só que muita gente entra no checkout e não compra. Sim. Então eu tenho um funil de recuperação de carrinho para pessoas que foram até o checkout e não compraram. Esse funil trabalha no e-mail e também em ads, anúncios ali, anúncios pagos. E tem o cara que vai até o final, compra, só que o cartão dele é recusado, por algum motivo, mesmo tendo saldo, alguma coisa do tipo. Tem um outro funil de recuperação de vendas pro cara que tentou comprar e não conseguiu, porque esse cara tem uma objeção diferente do cara que abandonou o carrinho. O cara que abandonou o carrinho, talvez ele não viu utilidade, talvez ele achou caro. Eu tenho que botar meu comercial pra falar coisas diferentes pro cara que passou o cartão. O cara que passou o cartão, ele não quer um desconto, ele já topou o preço. Ele não conseguiu comprar porque não foi aprovado, então é outro funil. E o cara que compra, que aí entra na etapa do care. E aí, o que a gente faz depois que a pessoa compra? Hoje, na Copybase, a gente tem 3 planos, e esses 3 planos têm a opção do mensal e do anual. Quando a pessoa ela entra no mensal, eu não deveria contar no detalhe, mas eu vou falar uma coisa que é interessante pra vocês. Tem uma parada que se chama clusterização de clientes. Eu aprendi isso com um cara, eu vou dar os créditos aqui, porque quem me deu essa ideia foi o Ricardo, CEO da Hamper, inclusive, um cara muito foda. E, cara, ele me falou uma parada de clusterização de cliente, meio que explodiu minha cabeça, assim, que fez sentido. O que são? Eu não sei se eu vou adiantar muito o assunto do podcast, mas eu vou falar de quase um lead scoring de usuário ali. Eu entendo na minha base, pelos meus dados, hoje a Copybase tem pouco mais de 1.200 assinantes ativos, que é bastante gente. Eu sei quem são os usuários que têm maior retenção, os usuários que cancelam mais fácil, os que me deram mais receita e menos receita, os que usam mais, usam menos. Então eu comecei a entender que tem determinados perfis de cliente, que esse sim eu não posso falar, mas determinado perfil de cliente que tem um churn rate, né, uma taxa de cancelamento muito maior, mas assim, muito mesmo, maior do que todos os outros clientes. Então, o que a gente faz de estratégia com esse cliente que tem um churn rate maior? Cara, por motivos diferentes, tá? Eu não vou entrar no detalhe de por que esse cara cancela mais rápido, mas se a gente identificou que tem um tipo de segmento que churneia mais fácil, o que a gente faz? Quando o cara assina a Copybase, ele passa por um onboarding. Esse onboarding pergunta qual a área dessa pessoa, qual o cargo dela, o que ela faz e ela começa a usar. Aí tem um onboarding para ela gerar a primeira copy dela e começar a gerar conteúdo ali na Copybase. Quando a gente identifica que o cara marcou ali no onboarding que ele é desse nicho que tem um churn rate mais alto, e ele tá num plano mensal, a gente tem algumas estratégias mais agressivas de desconto no plano anual pro cara que assinou o mensal. Porque eu quero o quê? Adiantar a receita desse cara o quanto antes para poder fazer valer o meu LTV. Porque se eu entendo, por exemplo, que um cara entra no plano anual e o LT desse nicho é 3 meses, enquanto o LT dos meus outros clientes é 9, eu sei que esse cara, em média, fica 3 meses. Os meus clientes, na média, ficam 9 ou 10, talvez. Então, é muito melhor eu vender o anual logo pra esse cara de 3 meses, mesmo que eu dê um desconto, porque é como se eu estivesse vendendo um plano de 12 meses pelo preço de 10 meses, 8 meses. Ah, mas o desconto é muito grande. Sim, mas o cara ia ficar na média 3. Então eu faço uma etapa do funil de ofertar um plano anual para adiantar uma receita com esse cara. Então, entramos aí, cara. Funil de recuperação, de vendas, recuperação de carrinho, pós-venda. Perfeito. Acho maneiro porque, tipo, esse funil, inclusive, ele tá dentro do funil de conversão. Então, a partir de um ponto identificado de
perda daquele cliente, você cria um funil pra poder reativar ele. Acho isso do caralho. Tem o preditivo que esse a gente tá fazendo agora com a equipe comercial, que também é legal, e eu vi um case da XP, que os caras falaram, Maneiro. posso até compartilhar aqui. Esse a gente tá fazendo basicamente para focar em retenção e uma métrica problema de um tipo de usuário, que é o churn rate desse usuário. Eu não posso deixar de vender para esse usuário. Nenhuma Uhum. empresa vai falar assim, não vendo para você. Pode até ter, mas, cara, se o cara tá comprando e eu não gasto nada para vender, deixa o cara comprar, beleza. Agora, se eu sei que a retenção dele é baixa, o que eu posso fazer é tentar adiantar o máximo de receita possível. Uhum. Beleza. O caso da XP lá, eu ouvi eles falando sobre uma recuperação de churn preditiva, do tipo assim, o cara que investe grana na XP, ele, cara, faz um TED ali, um Pix, né, pra conta dele mensal ou trimestral, a AI deles lá identifica, o CRM deles identifica o padrão de cada usuário. Então, se ele identifica que você, Gustavo, faz uma transferência pra tua conta de 3 em 3 meses, ele sabe, pô, o Gustavo investe uma grana na XP de 3 em 3 meses. E aí eles criaram ali como se fossem cohorts, né, de tipo, cara, se esse cara tem um hábito de 3 meses, ele ficou 6 meses sem fazer um depósito, a chance dele churnear é muito alta, dele ir pra outra corretora, dele parar de investir. Então vamos ofertar alguma coisa pra ele. Aí o CRM entra no teu uso e vê que tu compra muita renda fixa, por exemplo. Uhum. Então vão te oferecer uma renda fixa com uma rentabilidade muito boa pra você entrar agora, por exemplo, pra te reativar. Essa questão preditiva para evitar o cancelamento antes dele acontecer, a gente está implementando agora na Copybase. Então a gente tem a métrica que, inclusive, a MB que ajudou a configurar as métricas, inclusive, de copy gerada, de engajamento de usuário e tal. E a gente vê que depois de determinado tempo que o usuário fica sem gerar copy e ele tá num plano mensal, a gente tenta fazer uma recuperação preditiva para evitar com que ele cancele. Porque a gente identifica no padrão que depois de X dias é muito provável que esse cara cancele. Então antes de bater esses dias, a gente tenta reativar ele com algum incentivo, alguma aula gratuita, um papo com o CS do meu time, mais ou menos isso. Já fica aqui uma grande questão, já um convite gravado para o seu sócio na Copybase, Felipe. Chamarei ele. Poder vir aqui gravar com a gente inteligência artificial. Felipe é tipo Batman, né? Ele fica dentro da caverna dele. Mas ele vai vir gravar com a gente inteligência artificial. Gente, Felipe. mas acho que em cima do que você falou, queria dar só um salve pra galera que tá ouvindo. Episódio que a gente gravou sobre Rex GA4. Eu agora não lembro se é o episódio 102, mas eu acho que é, de Rex GA4. A gente falou sobre as métricas preditivas e públicos preditivos que se você usa o GA4 você consegue. Legal. Então, existem públicos ali que você pode... clientes com maior probabilidade de desistência nos próximos 7 dias. Legal. Isso é do caralho. Lógico que lá no... Eu não vou falar aqui, pra pessoa poder ir lá ouvir o Rex GA4. Lá eu explico que cada escolha é uma renúncia. Então é importante que você quer fazer isso, você vai perder outra coisa. Vai lá que você vai aprender um pouco mais sobre A isso. gente tá fazendo isso via CRM, mas a gente não deixou fazer pelo Analytics. Que aí tu pode jogar pro Google Ads. Você já tem como fazer isso, na real. Porque porque a gente configurou lá. Então, Sim, vocês fizeram lá a parte de então, métrica. nesse caso, a parte de métricas preditivas e até os públicos preditivos ficam habilitados quando você tem o Google Sign ativado. Mas aí. A galera, vai lá. Ouvi o Rex GA4 pra entender mais sobre isso. Porra, qual é, mano? Mas vai lá porque é maneiro pra caralho. Mas ainda tem renúncias ali. Tem, com certeza. Boa, vamos Mas lá. aí você vai descobrir lá. Cara, e aí falando ainda em cima do funil, acho que tem 2 paradas que eu acho que são importantes a gente debater um pouco mais e vai dar um pouquinho de porrada agora. Que é o que eu sinto, e aí pode ser como profissional que trabalha com empresas, como professor que conversa com alunos, como cliente, muitas vezes que vê as coisas acontecendo, é que as pessoas negligenciam ou deixam passar batido os objetivos de cada etapa. Total. Então eu vejo às vezes que você faz uma campanha. Deixa eu dar um exemplo aqui, cara. Copybase. Talvez a Copybase patrocinar aqui o podcast MB é muito mais um topo de funil de awareness, se tá expondo, falando e a galera ter a lembrança de marca, do que pensar no meio ou no fundo de funil. Só que se esse objetivo não tá atrelado, pode chegar no momento você chegar pra gente, galera, e aí? Quantidade de lead que tá vindo, não sei o quê. Se o objetivo fosse esse, talvez a gente pudesse pensar em uma outra forma de publicidade, caralho. Mas o que eu sinto é a falta desse objetivo alinhado para as etapas do funil. Total. Eu ia te perguntar primeiramente sobre isso. Se você concorda que as pessoas não fazem isso. E o segundo ponto é se além de você concorda ou não sobre isso, o segundo ponto é se você entende que existe algum motivo por trás do porquê as pessoas pulam essa etapa. É tipo, vamos pro tático, vamos fazer. Mas antes não. E o que eu sinto hoje como profissional, como cliente e como professor, é que se você faz um acordo muito bom no início de tudo, para entender a etapa do funil, explicar o objetivo para cada etapa, cara, você tem um ganho muito maior. Porque é mais fácil medir, é mais tranquilo medir. Os objetivos estão alinhados entre as pessoas. Então ninguém vai chegar e falar assim, porra,
aquela campanha que a gente fez no podcast XPTO, ou a campanha que a gente fez no anúncio de não sei aonde, não sei quando, não trouxe resultado. Poxa, mas que resultado é esse? Exato. Resultado de venda? Resultado de exposição? Resultado de acesso? Qual o esquema Acontece aqui? muito. Cara, isso é muito comum, na verdade. É mais comum até nas empresas de uma pessoa só, ou de pouquíssima gente, porque ele não tem setor pra analisar, né? E ele não separa isso. Na verdade, ele é o diretor de marketing, ele é o diretor de arte, ele é o cara responsável pela distribuição, ele é o cara responsável pela Sim. venda. E no fim das contas, o que paga a conta é venda. Então o cara tá olhando só pra venda, 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 venda. Só que a venda, ela é uma etapa final do funil, que é uma consequência de um trabalho bem feito antes. Essa parte de olhar para métrica específica para cada etapa do funil é legal. De fato, é a forma mais ideal de se trabalhar, só que, cara, sendo honesto, assim, até tendo prestado serviço para várias empresas também, além de fazer na Copybase, é pouquíssima o número de empresas que de fato olha a métrica separado no detalhe, sabe? Sim. É papo de empresa que, cara, faturamento de, sei lá, acima de 100 milhões mês de não olhar pra parada de métrica de awareness ou métrica de distribuição. Só quando dá merda. Só quando dá merda. Aí quando dá merda, o departamento vai lá e fala assim, como é que tá a campanha de brand lift? Eu falei, peraí, mano, brand lift é de 6 meses atrás. Não dá pra mudar agora essa parada. Então, tipo, isso acontece. O que a gente sempre fala e tenta fazer o máximo possível da melhor forma da Copybase? Cara, a gente é humano, a gente é empresa, toda empresa tem problema, todo mundo sabe disso. Logicamente. Então a gente erra em vários pontos, mas o que a gente tenta fazer na perfeição? O que seria o cenário perfeito? Cara, na etapa de awareness, você vai fazer, por exemplo, vou olhar aqui pro tráfego pago, por exemplo, mídia. Campanha de Facebook Ads, de Google Ads, tu vai fazer campanha de PMax no Google, campanha de vídeo, campanha de display ali, para distribuir esse teu conteúdo. Tua métrica, ela não é clique, ela não é venda, ela não é conversão. Ah, mas gerou venda. Legal, maravilha, mas teu foco ali não é esse. Até porque tu separa uma parte do teu orçamento focado naquilo. Aquele orçamento teu não é para venda, é para distribuição. Pô, mas por que eu vou, sei lá, gastar dinheiro para aparecer mais vezes se, pô, eu tenho grana aqui para poder vender? Justamente para alimentar as pessoas, o teu funil com pessoas interessadas em comprar. Porque o que acontece, cara, eu acho que dessa galera dizer assim, pô, não deu certo, tô gastando muita grana, não tá dando certo, porque o marketing digital, por si só, ele viciou uma galera num imediatismo de marketing de resposta direta, mercado de afiliados, dropshipping, etc., com venda direta. E, querendo ou não, até o mercado de direct response tem funil. A galera fala, não, eu não trabalho com funil. Eu trabalho com venda direta. Eu falei, meu amigo, desde que você faça um anúncio e tem uma página, você já tem um funil. Perfeito. Queira você ou não. Então, o cara não vai Perfeito. passar um cartão no Facebook se ele viu o teu anúncio. Tem um funil. Então, a galera meio que pula essa etapa porque... Dois motivos. Tem o comportamental, porque ele vê o carinha de 15 anos de idade com 3 Lamborghini e 2 Porsche e fala, isso aí é mole, vou fazer também. E tem a parte também da preguiça, né? Porque a galera veio e fala assim, mano, vou ficar medindo campanha. Não precisa, Facebook, esse negócio aqui de anúncio é só subir e vender. E tem as outras partes também que a galera que me segue, agora do meu nicho especificamente, que trabalha muito ali com gestão de tráfego pago, cara, a quantidade, assim, se pegar cada 10 caras, talvez 3, 4 olhem pro lado de SEO, de branding, de distribuição, de analytics. O cara olha pra ads, venda, conversão. Ponto. Foda-se. Isso faz com que a maioria deles, e isso é duro de falar, mas a maioria seja medíocre. Tipo, tem um trabalho mediano, e medíocre não é pejorativo. Sim, Medíocre é sim. uma palavra que é médio. Você é médio, você tem o resultado que todo mundo tem. Então, quem tem um resultado acima da média? Quem são as agências ou prestadores de serviço que ganham 10, 20, 50, 100 mil mês? São os caras que olham pra distribuição, pra parceria, para métricas anteriores à conversão, que isso constrói um bom funil de conversão. Então, o que a gente faz, assim, para analisar de forma resumida? Em awareness, a gente analisa ali, cara, alcance, impressão, frequência, geralmente. Então, frequência, para quem não sabe, é o número de vezes, em média, que cada pessoa visualizou meu anúncio ou meu conteúdo, né? No tráfego pago é fácil medir isso. No orgânico, Já fica mais difícil. tem essa dificuldade. Se tu tem um blog, talvez tu olhar o número de sessões, usuário, mas ainda assim não é simples de olhar no detalhe. No tráfego pago você vê com mais facilidade. Porque tem, né, a métrica frequência. Tem, exatamente. É só você colocar ali. Depois, na etapa posterior, né, que seria ali de consideração, se você quiser falar também de captação, se for consideração, a gente já começa a analisar clique ou visualização, retenção do vídeo, uma coisa que ninguém olha, cara. Campanha de vídeo view no Facebook. Primeiro que pouquíssima gente faz pra distribuir o conteúdo. Fala assim, não vou rodar um vídeo sem call to action, pô. Pra que eu vou botar um vídeo pra rodar? É justamente pro cara ver. E aí, os poucos que fazem não medem retenção do vídeo. Fala assim, porra, tô rodando um anúncio e, cara, quando eu tiver aqui tantas visualizações, eu faço campanha de conversão. Crio um público ali de pessoas que viram e faço. Tá, mas peraí. O teu objetivo é ter, sei lá, 10 mil visualizações de 75%. Ótimo. Mas pra você ter 10 mil visualizações, quantos começaram a ver? Porque se tu teve 100 mil pessoas dando play no vídeo e só 10 mil
chegaram nisso aí, 10% de retenção não seria uma retenção legal pra um vídeo, sei lá, de 1 Uhum. minuto. Quase ninguém tá vendo esse vídeo. Então, Perfeito. será que a tua segmentação tá boa? Será que o vídeo realmente tá bom? Então a gente mede essa métrica na etapa de consideração. Perfeito. Captação seria já um pouco mais de performance, que já é lead, custo por lead, leads e tal. E conversão já seria venda, CPA, etc. Boa. Eu ia falar sobre essa questão do objetivo ainda. Aqui na Métricas, a gente tem combinado de pecar pelo excesso de clareza. Então é Sim. mais fácil você falar do que deixar o óbvio. Às vezes a gente fala que é óbvio, mas pode ser óbvio pra mim, não pra você. Exato. O óbvio precisa ser dito, né? Então aqui a gente tem falado muito sobre isso, cara. Peque pelo excesso de clareza, deixe claro isso daqui. Então quando a gente tenta fazer campanhas específicas ou ações específicas, a gente entende o que a gente espera daquilo ali. Sim. Qual o objetivo daquilo ali, né? Em todos os momentos a gente faz isso. Uhum. Qual o objetivo daquilo? Qual o objetivo daquilo? Por exemplo, a galera sabe, se ouve a gente com frequência, a gente fez o episódio 100, papapá. Qual era o objetivo daquilo ali? Não é apenas uma festa pra dizer, porra, passamos de 100 episódios. Que Sim. maneiro. Não é só isso. A gente esperava ter outros benefícios e objetivos atrelados àquilo ali. E conquistamos. Então não existia só a gente tem que fazer uma festa de episódio 100. Tinha objetivo. E claro. Então toda a documentação que a gente faz na Métricas aqui no Notion, a gente bota qual o objetivo dessa parada. O que a gente Legal. quer fazer com isso. Por que a gente diz isso? Porque até mesmo eu, ou o Lucian, ou outra pessoa da MB que trabalha com isso, ela não pode cair no equívoco que vai ser comum. Que equívoco comum é esse? É quanto que eu investi de tempo ou mídia ou receita É o mínimo. e quanto que trouxe, mano. Exato. Você vai cair num momento desse. Só que se você tem muito bem alinhado aquilo ali, você fala, cara, meu objetivo não era esse. Meu Sim. objetivo aqui é tal coisa. Então, eu vou dar um exemplo. A gente muitas vezes fazia campanha no Facebook para trazer lead. Sim. Eu não posso olhar e falar assim, quanto tu investindo no Facebook tá trazendo de retorno? Cara, o ROI. Facebook é lead. Quanto tá o custo por lead? Porque o meu objetivo lá é lead, porra. Total. Agora, o meu funil desse lead, quanto que tá me trazendo de conversão? Desses leads, quantos estão convertendo? Sim. E aí eu tenho outra ação que faz isso. Exatamente. Sacou? É separado e deixar muito bem claro isso. Até um dos exercícios que, na minha opinião, é um dos exercícios que a gente mais faz com nossos clientes na consultoria. E o exercício que a gente mais fala para os nossos alunos fazerem é: seja cético e questione tudo. Sim. Porque quando você é cético e questione tudo, você tem que ter clareza nos seus objetivos ali para entender por que você está fazendo aquilo. Total. Né? É básico. Se você vai lançar uma nova feature dentro da Copybase, você sabe por que você está lançando essa E é feature. muito comum a gente Não cair no saber. erro de, cara, vamos implementar isso aqui, porque isso aqui é legal. O que isso É resolve, o muito que isso comum. melhora. É. Que oportunidade que eu tô ganhando ao fazer isso aqui. É. E isso Tipo, quando a gente fala. a gente falou de uma feature hoje. Até quando a gente foi almoçar ali, a Pode gente crer. falou, a feature que a gente vai implementar dessa interação é algo que tava no nosso backlog, talvez em quinto, sexto lugar. Pulou pra segundo com conversas com clientes, porque todos falaram, putz, se tivesse isso aqui, cara, tem que ter isso, Não, velho. teve um cliente que a gente fez uma parada maneira com o próprio GA. A gente usou o GA para poder medir isso, que era orientar o time de tecnologia dele Aham. em cima de uma página que ele perdia muito usuário, em cima dos erros JavaScript que tinham na página. Então a gente chegava lá e conseguia medir, ó, essa página, quando o usuário chega nesse grupo de páginas de produto, Aham. ele tem esses erros JavaScript aqui. Faz o seguinte, orienta o teu time de tecnologia a trabalhar em cima desses erros aqui, porque a gente tem hoje uma taxa de desistência de, na época, acho que era uns 78% Era e-commerce. e-commerce, na Aham. página de produto. Porra, será que se a gente resolver esses bugs, a gente consegue fazer com que, primeiro, o erro JavaScript pode fazer com que esse cara não consiga clicar no botão de adicionar um produto no carrinho e quebre a Exato. experiência no meio. Não carrega no Vamos- mobile. Exatamente. alguma Vamos coisa tentar assim. resolver esse problema aqui. Não falei de experiência, não falei de Sim. nada. Eu falei, bug storytelling, tá ligado? A Aham. gente pegar os dados de bug de navegação do usuário para poder pautar a fila de tecnologia para, ó, resolve esses Faz bugs aqui. Vamos ver se a gente resolvendo esses bugs aqui, Boa. sem fazer mais nada, a gente aumenta a taxa de conversão desse grupo de páginas. Sacou? Eu vou levantar um exemplo legal aqui, pra gente poder bater um pouquinho mais na questão de métrica para medir cada etapa, assim, Boa. métricas ideais, para depois a gente falar de relatório e tal. Porque um tempo atrás, e quem é nosso aluno já sabe desse case, eu falo sobre um case da Líder, quando eu trabalhava, da gente ter comprado espaço publicitário dentro do Zoom, que era o comparador de preço, Aham. boa, e do Buscapé. Quando a gente traçou esse plano, porra, eu sou chato com isso, eu botei, o objetivo é qual? Cara, o objetivo é o awareness, porque a Líder aqui no Rio de Janeiro, eu falei líder, você não se Forte. assustou, É. aqui no Rio é forte. Mas o e-commerce entrega no Brasil inteiro. Quem não é carioca, e a pessoa que está assistindo e ouvindo vai saber, cara, não se escreve líder como liderança, se escreve Sim. leader. Exato. Mas pro carioca é muito forte, porque só é Natal quando já é Natal na Líder aqui. Mas fora Famoso. daqui não é. Então, cara, nosso objetivo ao fazer isso é a gente investir X mil reais para envelopar durante 5 dias
que era a semana de aniversário do Shoptime, que era concorrente, Aham. porque a gente queria awareness. Um monte de gente vai querer comparar preço com o aniversário do Shoptime, vai ver a líder, vai falar que porra é essa, vai ver a marca, vai entender que não é Xing Ling. Qual é o nosso objetivo? Sessão. Boa. Então o que a gente quer trazer é acesso. Você criou uma métrica pra Pro ser objetivo. medida e fez o Porque objetivo. eu não quero só, porque eu não, o Buscapé e o Zoom vão trazer pra mim quantas pessoas viram. Paralelo a isso, eu quero saber quantas pessoas acessaram. Então tem duas métricas. Sim. Vai lá, Zoom e Buscapé. Traz pra mim quantas pessoas foram impactadas com isso. Só que eu não quero em page view. Page view é o caralho, eu quero sessão. Me diz quantos acessos Sim, você teve sim. nas páginas que tem os banners ali que eu comprei. E paralelo a isso, eu vou ver no meu Google Analytics quantos acessos eu tive dessas origens. Check, beleza. 5 dias, chego na segunda-feira, apresento o relatório. Mas não vendeu nada. Pô, mas o objetivo não era a venda, caralho. Sim. O objetivo era trazer gente. E olha, trouxe gente pra caralho. Ah, o objetivo não era venda, o objetivo não era venda. Pô, mas o objetivo não era venda. Mas não vendeu. Mas porque não era pra vender, porra. E aí, chegamos nesse detalhe, e aí eu fui e analisei, porque daqui a pouco a gente fala de relatório, o que tinha no GA Universal. Tem no GA4, que é um relatório de caminho de conversão, daqui a pouco a gente fala dele. Boa. Mas no GA Universal também tinha um relatório de conversão assistida. E o que eu fiz? Eu tentei aplicar a análise de correlação e causalidade. Então eu falei, cara, a gente tem uma correlação engraçada. Durante os 5 dias que tiveram banners no Buscapé e no Zoom, eu tive muito acesso. E, consequentemente, esse muito acesso, nos mesmos dias, fizeram meu remarketing crescer de venda. O que eu fiz diferente A atribuição ficou pro pro meu remarketing. remarketing Sim. nesse sentido? Olhei a conversão assistida, cara, tinha muita assistência do Buscapé e do Zoom por Uhum. conta dos banners. Olhei o relatório de caminho de conversão, daqui a pouco a gente olha, eu consigo falar um pouco mais detalhado, eu consigo ver a jornada. Sim. Eu consegui ver que a maioria das jornadas que finalizavam no remarketing iniciavam pelo Zoom e Buscapé. Então eu ainda arrumei um motivo de comprovar que tinha ROI e que fez tinha sentido. resultado, mas É. que não fazia sentido. Porque no final ficava enchendo o saco. Tinha que ter vendido, quando no final nunca foi acordado isso. Exato. Mas ainda assim a gente conseguiu comprovar que o remarketing só venderia bem se a gente tivesse investido desse lado aqui, Sim. sacou? Cara, isso já rolou exemplos com alguns clientes também, de correlação, e tem exemplos engraçados, assim, cara. Tem 2 pra contar que eu lembro. Um era um cliente que a gente atendia, não vou falar a marca, mas que a gente atendia, e ele anunciou no BBB, não é de 2023, é de anos anteriores, e tinha um aniversário da marca próximo. Então, o tio Gustavo tá rindo, ele é foda, ele é Eu foda. já descobri quem é, né? Mas Porra, aí, é meu amigo, foda. eu não falei. Tô errado, você. Não, nem foi, sei quem é, nem foi conheço. igual o podcast que a gente gravou aqui, Não tô galera. Não, errado. se a galera não tiver ligado no podcast que a gente falou como de experiência, o Fábio falou assim: aquela marca que é uma cor, aquela marca de avião que é uma cor. Aí ele não falou também, né? Vai saber, Não. vai saber. Tu não gosta da cor avião, cara? Ele falou, ele falou: Engraçado. o restaurante que tem um canguru. Então. É foda. Vai ver, tem um lá em São João de Meriti escondidinho lá, tu não sabe. É o Altibeco. Ué. Esse tem. Esse tem mesmo. Só E que tem não é um legal. canguru. Altibeco tem até em Portugal. Tem, então, pra você ver. Então, assim, mas essa marca, ela tinha uma vertente do e-commerce dela separado do e-commerce Uhum. principal. E a nossa missão, atendendo ela, era fazer com que essa vertente separada do e-commerce, para de rir, cara, essa vertente separada do e-commerce tivesse sucesso. E, cara, a gente tinha um anúncio em search no Google Ads, tinha, enfim, estratégias de marketing de tráfego pago sendo feitas e sendo medidas pelas métricas do dashboard. E a gente não olhava o analista. Não é a gente não olhava quando queria, porque a gente não Uhum. podia. Porque é uma empresa muito grande, etc. Não pode ver. Então tudo bem, americanos não é pode foda. ver, ok. Não pode ver, tudo bem. E aí, cara, por acaso, quando rolou esses eventos, assim, tinha Buzzdoor, Outdoor no Brasil inteiro, Big Brother e tudo mais, para a marca principal e não para essa vertente da marca, engraçado que a campanha de search teve um pico absurdo de venda. E aí falaram que uma coisa não tem a ver com a outra. Mas, meu amigo, como assim não tem a ver uma coisa com a outra? E aí, pra gente, mesma coisa que você, pra gente comprovar, a gente teve que ir no relatório de termos de pesquisa do Google Ads, não do Google Analytics, porque o termo de pesquisa é o quê? Não é a palavra-chave que você comprou pra disputar o Uhum, leilão, é o que a pessoa é o que digitou, a né? pessoa digitou exatamente. Isso joga pro Perfeito. GA também. O termo de pesquisa diz muito sobre. Então as pessoas pesquisavam nome da marca, BBB. Nome da marca, outdoor. Nome da marca, influenciador que estava do lado da marca. E acabava comprando nessa vertente da Foda. marca. Ou seja, a gente conseguiu ter algum caminho para comprovar isso, que já é muito do que você falou que acontece. E o outro Foda. caso era e-commerce também, só que a gente anuncia, na verdade era infoproduto. A gente anunciava um produto no Facebook Ads, no Google Ads e tinha Native Ads rolando em paralelo. No caso era a Taboola, Taboola. né?
Depois tem Outbrain junto, Critel, que é um pouco difícil de medir, mas tinha Taboola ali. E aí, cara, a gente fazendo campanha no Taboola, a galera falava, cara, o clique no Taboola é muito barato, mas o tráfego é desqualificado. É uma merda. Eu falava, cara, estranho, porque não parece ser desqualificado, porque pra pessoa clicar, a headline que a gente tava usando já tinha certo interesse, e a página que ela visitava não tava com, na época, bounce rate alto, as pessoas estavam interagindo, clicavam pra etapa seguinte, então tava interagindo, tava minimamente, não tava fora da média. E a gente fez um teste. O fulano falou, para tudo de Taboola, porque essa merda não converte. Bem, pausamos a campanha de Taboola. O que aconteceu com CPA no Facebook Ads, com custo por aquisição? Cresceu pro caralho. 50% mais caro. Assim, de 3, 4 dias depois. Por que isso aconteceu? A gente não tinha... Eu confesso que nessa etapa... Isso aí faz alguns anos, talvez uns 5 anos, 4 anos. A gente não olhava caminho de conversão ali, não olhava essas etapas de pontos de contato, então a gente não sabia nem mostrar esse relatório para poder comprovar o que a gente estava falando. Só que a gente conseguiu mostrar que quando pausou o Taboola, esse custo subiu. Que é basicamente, na nossa jornada de conversão, o Taboola ele fazia parte da primeira ou da segunda etapa. Boa. Então o cara tinha um contato, aí ele, nunca vi isso aqui, deixa eu pesquisar no Google. Ou então não vou pesquisar agora não, mas quando o cara tava rodando no Instagram, aparecia o anúncio e ele comprava. Então era last click, atribuía só pro last click e um ajudava o outro. Então esse suporte era dado, essa assistência Acabei de conversão digitar era dada. BBB 15 patrocinadores aqui. Filha da puta. Ah, mas americano Fica é na foda. imaginação. Eu nunca disse nada. Nunca disse nada. Eu... Mas brincadeira à parte, cara. Isso é Eu queria que a gente... começo do Outbico. Queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre... Cara, se a gente pensar no funil que você desenhou, né? Topo, meio e fundo de funil ali, na parte que você desenhou no início do nosso podcast. Explica pra gente, o que seriam as métricas mais ideais? Eu sei que não existe receita de bolo, Sim. cada um pode concordar, discordar, pensar em novas. Mas o que você olha hoje quando você pensa nesse funil na Copybase? Boa. O que você olha em cada etapa ali? Cara, vamos lá. No Awareness, a gente olha a campanha de distribuição de conteúdo. Então, tem campanha ali no Facebook Ads de Video View, tem campanha no Google de PMax e Display rodando, tem influenciadores que falam sobre a marca, tem o Analytics Talk citando a Copybase. isso, hein? Então, Tem mesmo. acaba que tem. Que bom, né? Acaba que tem. Vocês estão clicando? Vamos ver. Então, essa galera basicamente entra na métrica ali de alcance. A gente quer... Porque o que rola? A Copybase ela tá inserida no mercado que não é novo, mas tá num hype. E o hype tem seus prós e contras, né? O contra é que tu tem que desmistificar uma porrada de coisas que o nego acha, tira a conclusão de você antes de te conhecer. O bom é que, cara, muita gente vai procurar por conta própria. Então, meu search explode. Então, o Awareness ajuda a gente a... Quanto mais conhecido a gente é pelos canais que a gente controla, melhor pro nosso discurso de venda. O que eu quero dizer isso? Se o cara me conhece pelos outros e eu não controlo esse discurso, o lead que vai chegar pra mim vai vir pensando o que ele quiser. Se o lead me conhece pelos influenciadores que trabalham comigo e que têm contato direto com a Copybase, eles estão educados a vir procurar o que de fato eu ofereço pra eles. Então facilita a minha conversão. Então a gente mede o awareness por alcance, impressões, e tem alguns que a gente não consegue medir, né? Influenciadores, tem alguns que a gente consegue algumas métricas, outras não. Por exemplo, tem alguns parceiros nossos ali, cara, de Santana, nosso amigo em comum também, o Lucas, o Rei do Tráfego também, vocês aqui. Não dá pra medir na minuciosidade quem foi o influenciador que mais fez a pessoa tomar uma decisão de compra. Às vezes o cara segue os 3, só que ele tomou uma decisão de compra em algum outro momento. Então, a gente mede por alcance, principalmente isso. Depois do alcance, na etapa seguinte, ali, se a gente falar de consideração, a gente mede muito retenção de vídeo, então a gente tem vídeos rodando em campanhas do YouTube, a gente tem conteúdos orgânicos, a gente já tem o nosso blog que está sendo trabalhado ali, mas ainda tem menos trabalho do que eu gostaria que tivesse, por enquanto, que vai melhorar em breve, talvez quando vocês estiverem vendo esse podcast já vai estar melhor. E outros conteúdos que a gente faz para reter, para fazer com que as pessoas fiquem mais tempo e considerem, pelo menos conhecer a Copybase. Não é tipo, Copybase, já ouvi falar. Não, Copybase, deixa eu ver que porra é essa aqui. Então é isso que a gente mede, consideração. E a métrica de consideração é difícil. O que a gente consegue chegar mais perto é a retenção. Então o tempo de visita na página, quantas sessões ele fez no nosso blog, retenção do vídeo na campanha de Video View, watch time no YouTube. Então, dependendo do que você tá medindo, dá até pra você poder juntar isso com os eventos que esse cara disparou antes de converter também. Exato. Dá pra olhar um DAO, WAU, MAU ali, né? Que é Daily Também. Active Users. Só que a gente tá fazendo Monthly. isso, só que a gente tá olhando muito pro assinante. A gente tá olhando pouco do visitante, porque pra gente olhar DAO, MAU de um cara que não assinou, ele vai ser enviesado demais pra baixo, porque tem muita gente nesse bolo que visita e sai e não interage. Legal. Então, isso é muito maneiro, porque só pra galera saber, DAO é Daily Active Users, né? Usuários ativos por dia.
o WAU. É muito bom o nome, né? Que é o Weekly Weekly, Active Users, que é por semana. E o MAU é o Monthly Active Users, que é por mês. Pra gente, MB, no blog, é interessante pra caralho. Total. Porque total. quando eu tenho um Daily Active User... E é muito maneiro, porque, por exemplo, o mercado e todo mundo, né? A gente falou isso já em outros podcasts, com essas mudanças do Google, o Aham. caralho é 4, tá todo mundo, porra, tá foda. A gente tá uma maravilha. Porque cada vez Eles que o estão Google... priorizando a Porra, retenção, né? cada vez que... Não só por isso, mas cada vez que o Google lança a notícia dessa, ele lança em inglês, primeira pessoa a lançar em português Vai somos nós, pesquisar e a métrica a de base galera lá. pesquisa, vem pra gente, a gente é o primeiro a publicar, é gente pra caralho. Teve uma semana que o Google lançou 2 features do GA4 e falou que o Optimize morreu. Caraca, a gente nunca estourou tanto de visita na minha vida. E o Daily Active Users lá em cima. Eu falei, Explodiu. caralho, a gente precisa ter todo dia uma notícia de mercado nessa porra. Caralho, Vamos porque soltar fake estoura. news. É, fake news essa Analytics vai porra. acabar. Copy Basic, escreva fake news sobre Analytics. Nada disso. Não somos capazes de escrever fake news. Tô zoando. Mas legal entender as métricas de cada etapa. Agora, a parte maneira, trazendo pro Luciano agora, é que a gente bateu muito aqui e você falou sobre Copy Basic. Porque a gente tem esse evento, o MB Sim. configurou. E cada vez mais a gente vê a importância da gente ter o que a gente chama aqui tecnicamente de plano de mensuração. Que nada... A gente fala plano de mensuração, é muito engraçado, né? A galera não entende. Aí quando a gente fala, é planejar o que você quer medir. Ah, Ficou claro que é o agora. nome, né, porra? Opa! Plano de mensuração para a gente poder usar as ferramentas e ter dados. E quando a gente fala do GA4, se a gente não sabe o que a gente quer medir, se a gente não sabe, a gente não interpreta, a gente não tem nada além do básico, né? Exatamente. E acho que, nesse caso, acho que eu consegui muito me encaixar nessa tua explicação que tu deu ali, sabe? Porque, então agora fica muito claro pra mim que a gente entra nessa etapa de consideração pra poder Sim. medir o quanto aquele cara tá engajado, o quanto que aquele cara tá propenso a fazer uma compra, sabe? A gente consegue ver um mundo inteiro de possibilidades Total. entrando nesse momento de consideração Uhum. especificamente. E aí isso acontece porque a gente faz algo chamado plano de mensuração, e esse plano, citando o caso da Copybase nesse momento, foi a gente entender a jornada do usuário, tanto pré, e eu divido assim desses dois jeitos, tá? Pensando que você é assinatura, eu sempre tento fazer essa divisão. Sim. Retenção e aquisição. Então eu tenho métricas separadas de acordo com Exatamente. cada momento do cara, porque depois que ele já comprou, não faz sentido eu medir ele com um login. Sabe? O evento Exatamente, de login é exatamente. natural, para ele poder usar a Eu quero que plataforma. ele use meu produto. Eu quero que ele use. Agora, o cópia primeiro gerada, login talvez etc. seja Sim. interessante da gente poder medir e tudo mais. Então, nesse caso, como que o usuário e quais são as possibilidades desse usuário até a conversão? Ah, beleza, ele tem um CTA que ele pode clicar e ele vai lá para a parte de planos para poder ver o preço. Ele tem o menu, enfim, a gente senta ali, define todos esses Tem um traqueamentos. vídeo de vendas da página pra saber Exatamente. responder esse vídeo. Então a gente senta para poder entender a jornada. Então, o que consiste o plano de mensuração? Definir a macro conversão, que é o objetivo principal. Sim. E aí teve até um cara que estava conversando comigo esse dia no Instagram e falou: ah, pô, mas no caso da assinatura, qual o objetivo principal? Tem 2, né? Eu falei, como assim? Ele, pô, e aumentar o plano? Pô, mas pro cara aumentar o plano, ele tem que Ele ter tem que comprado ser- primeiro. Então o objetivo principal é a Sim. compra. Exato. E, no caso, o upgrade é uma outra conversão que você pode não chamar de micro, mas é uma conversão. É que o pessoal sai e chama de expansion, mas Exatamente. ainda assim tem o caso do cara ter trial, por exemplo. Exatamente. Como é Ou que você freemium, vai... sei lá. Exatamente. É Exatamente. Então, nesse caso, a gente senta para poder definir a macro conversão para poder entender qual o objetivo principal desse cara. E aí eu trago cada vez mais isso, que eu tento sempre ligar esse lance da macro conversão e da micro e da nano, muito batendo em cima dos OKRs que o cara tá utilizando ou qualquer Sim. outra metodologia. Porque a gente vai medir o que é objetivo da empresa, ponto. Então, se não faz sentido eu medir uma coisa que não é o objetivo você da não- empresa, né, daquele Você negócio. não faz nada pra E tem mudar. duas Esse formas é o de errar principal aí. ponto. Tem a forma de ficar só no superficial, como vocês É. falaram, e tem a forma do cara ficar super técnico, porque ele assinou o Prime lá, ele sabe fazer a porra toda. Uhum. Só que ele pulou a aula de fazer o plano de mensuração e ele vai fazer relatório para Pra um caralho. caralho. Exatamente. Ele apresenta um monte de dados e fala assim, tá, você vai usar isso aí pra quê? Não, e eu acho Ah, que tem um interessante. ponto principal sobre esse planejar o que você quer medir em cima dos seus objetivos, que, cara, a verdade seja dita, eu não tenho culpa, por exemplo, sobre a meteorologia do Rio de Janeiro. Sim. Então, por exemplo, se eu faço um evento e nesse dia chove muito, eu não tenho o que fazer para que as pessoas estejam aqui. Há coisas que eu não posso mexer. Agora, se você tem objetivos, possivelmente são objetivos que você corre para alcançar. Sim. Corre no sentido de planeja, executa, faz ação. Se você não tem atrelado esses seus objetivos, alinhado esses objetivos ali, na hora de medir, você quer medir XYZ, que você não faz nada para mudar, você só vai medir curiosidade, porra. E aí, nesse caso, a gente entra no que é a macro conversão e depois vem desenhando as micros. Exato. Então, qual é o objetivo principal?
Beleza. Qual o objetivo anterior? Qual o anterior? Qual o anterior? Qual contribui Beleza. para que Definimos chegue o aqui? funil de conversão, que é diferente do funil de marketing. Sim. Então agora, por exemplo, acho que o exemplo que você deu no início é fundamental, porque, tipo, agora vamos imaginar um cenário de e-commerce. O cara adicionou o produto no carrinho e não concluiu aquela compra. Você tem um funil de abandono do carrinho que você Sim. vai tratar e testar ele em vários canais de mídia diferentes. Então, para isso que serve a gente definir as nossas nanoconversões. E aí, tem um outro evento que aí, nesse caso, é mais exploratório. O cara não define uma intenção de compra, sabe? O cara entrar no seu site, clicar no seu blog, ele não tá buscando a conversão naquele Exato. momento. Não é evento nem dessa jornada, nem do início, nem de fim. Então a gente trata isso como uma nanoconversão. Então, por exemplo, quando o usuário busca alguma coisa dentro do campo de busca, eu tenho que tentar entender o que ele está buscando. E aí a gente cria alguns gatilhos automáticos, cruzando essas informações personalizadas. Então, vamos pensar que o usuário pesquisou algo dentro do seu site. Eu tenho esse evento no meu blog hoje. O usuário pesquisou algo no seu site. Se eu não trouxe resultado de pesquisa, eu tenho uma palavra-chave que esse usuário pesquisou que eu não tenho post para poder suprir a necessidade desse cara. Será que essa necessidade é desse usuário, nesse caso, Sim. é a necessidade de mais pessoas? Aí Pô, tu cria então uma demanda eu baseada em crio dados. exatamente. Então eu crio a demanda de gerar um novo post sobre ferramentas XPTO, Legal. porque as pessoas entram lá e pesquisam E sobre. essa é a história da Métricas Boss, né? Porque no início a gente escreveu 10 artigos, não sabia sobre o que escrever. A gente começou a pegar o que a galera pesquisava no site e a gente não tinha. Sim. Começamos a escrever, são mais de 500 artigos. Pô, e um hack pra galera. A galera gosta de hackzinho, né? Pra caralho, né? Eu gosto do nome hack, apesar de eu odiar o nome. Preste atenção na Hack é galera. porque a galera presta atenção. O cara agora que tá na Mas o esteira nome ouvindo a gente. o falando, nome- cara, Opa, preciso hack, prestar atenção. Mas o olha, nome dica é muito mais é maneiro. dica, né? Pô. Mas hack funciona pra trás. É, Opa, hack é deixa bom. o que você queria falar. Se você não tem um blog com vários acessos, tipo da Métricas Boss, se você não tem um site com vários assinantes, tipo da Copybase, você tá começando agora e você quer medir o que as pessoas pesquisam, tem alguns sites tipo o Ask Me Anything, Boa. Answer the Public, esse tipo de coisa que ele vai medir o que as pessoas estão procurando. Tem um que pouca gente faz, que é basicamente o seguinte: quando você for no Google Ads, você pode entrar no Google Ads, criar uma página simples num site gratuito, tipo o Keyword Wix. plan. Então, você faz essa página. Aí o que você faz? Tu quer entrar num nicho. Vamos supor que o meu nicho seja canecas, pra gente não comprometer ninguém. Canecas. Só que tem caneca, tem empresa que faz estampa de caneca, tem empresa que fabrica caneca, tem empresa que vende caneca, tem empresa que, sei lá, velho, distribui caneca, tem tudo de caneca. Então, isso a gente chama de palavra-chave ampla, não é long Uhum. tail, né? Long tail é cauda longa, é quando você tem um termo muito específico, muito grande, que é um público menor volume de pesquisas, mas que você já sabe exatamente o que a pessoa quer. Perfeito. Como nesse caso tu tá querendo saber o que as pessoas pesquisam, compra um termo amplo no Google Ads, investe tipo R$10 por dia e olha o teu relatório de termo de pesquisa uma semaninha. Tu vai gastar R$70, R$10 por dia, 7 dias mais ou menos. O Google não vai gastar exatamente isso, mas vai ficar entre 60 e 80, essa média aí. E você vai conseguir olhar no termo de pesquisa mais ou menos o que as pessoas estão pesquisando para clicar no anúncio de caneca. Então, Boa. já tem algum insightzinho ali do que tá caro, do que as pessoas estão procurando, do que tem muita competição e menos competição. Se tem muita competição no nicho, significa que aquilo ali vende. Se tem pouca competição, será que as pessoas realmente procuram aquilo ali? Então é um hackzinho pra você talvez pegar ali o interesse também. Ferramenta Keyword Planner. Também. Do Ela próprio é Google. pica, do próprio Google. Do próprio Mas, Google cara, o termo de Ads ali. pesquisa, eu vou te falar, fazendo ali na hora, você tá. Sim. Que o Word Planner é O legal porque próprio ele. Google Trends já não traz uma visão? Não Trans, traz mas ele tem talvez um de- limite. Mas você tem que jogar a palavra-chave. Em volume né? baixo, ele vai eu pegar acho muito que, mal. em cima do que o Sérgio trouxe, a outra dica, talvez ainda sem investimento, é sem rush. Também. Sem rush, você consegue fazer uma conta Tem o teste trial ali, ali, né? tem um trialzinho, Sem rush é muito e foda. você consegue pegar os termos de pesquisa, consegue pegar a competição, e a parte legal do sem rush é que você tem a competição paga e orgânica, né? Sim. Então Isso você é bom consegue pra caralho. saber como é que organicamente você pode se dar bem e como é que pagando, investindo. É porque você, não olhando só o planejador de Do palavra-chave, você fazendo a tua própria É. campanha, tu gasta pouco e tu vê o que tá sendo procurado Sim, naquela sim, hora em exato, tempo real, isso é do sabe? Então caralho. ajuda bastante. É, investimento baixo. Que 70 isso, hein? pratos. Já pode acabar. Porra, agora a gente já deu a... Porra, A planta pro cara. que né? isso, vai pro caralho, tá maluco. Cara, e aí falando agora sobre esse funil como todo, a gente falou sobre métricas, falou de etapa, falou de hack aqui e tudo mais. Cara, como é que é o ciclo de análise? Como é que a gente pode entender as etapas com as métricas que a gente definiu, os objetivos muito bem definidos? Como é que eu agora olho pra isso e extraio no site? Eu gosto sempre de bater essa tecla, porque eu acho que até a segunda página é muito fácil falar que você Média. consegue medir e transformar isso em decisão. Por que eu digo isso? Porque se eu pego um negócio que tá muito cagado, é muito fácil identificar problemas. Total. E depois como é que eu melhoro esses problemas. Porém, chega um momento que
problemas acontecem com menos frequência, assim se espera. Exato. Então, as pessoas erram muito ao acreditar que transformar dados em hipóteses, né? É você só identificar problema. Não, cara, é incêndio. identificar também oportunidade e melhoria. Exatamente. Para mim são 3. Uma eu identifico o problema, outra eu identifico a oportunidade e outra eu identifico alguma coisa que tá boa, mas pode melhorar. Sim. Olhando então as etapas de funil métricas, como é que você faz esse ciclo de análise aqui? Você pode dar um case, por exemplo, que Posso. você fez na Pode ser de Copybase? produto. Pode ser, então, na Copybase 100%, mesmo, por tem exemplo. vários cases. Cara, eu olhei uma etapa do funil que tava XYZ, dessa métrica a gente pensou, executou isso. 100%. Cara, Não precisa ser da Copybase, pode ser de uma empresa supostamente que é de assinatura. Não, eu tô compartilhando tranquilo. Isso é de boa de fazer, porque é coisa que a gente já implementou, assim. A gente viu, cara, por exemplo, a Copybase, ela surgiu no momento que ChatGPT, inteligência artificial, não tava num hype tão grande. Tem um Então- ano e meio já a Copybase. né? Então, assim, a pessoa que chegava no nosso site é, que porra é essa? Primeiro tem o ceticismo de ver isso funcionando, fala assim, mano, como assim? Você que tá impressionado com o ChatGPT hoje, imagina isso há um ano e meio Um ano e atrás. meio atrás, É pode isso que a crer. gente fez. Então, Pode quando eu crer. mostrava pras pessoas, a primeira etapa era, mano, tem alguém escrevendo isso. Esse conteúdo tá pronto em algum lugar. Uhum. Era isso que as pessoas pensavam. Ah, o que a galera tem a máxima hoje é de achar que o ChatGPT é um crawler do Google. Pois é. Então, assim, até hoje as pessoas pensam, imagina. Então, rolava isso. Então, era esse usuário que vinha pro meu site, então a gente tinha uma objeção muito grande. Então, era difícil converter esse cara. A gente mudou o argumento dos anúncios da página de vendas baseado nessas objeções que chegavam pra gente, Uhum. tanto um termo de pesquisa, tipo, Copybase funciona, inteligência artificial é real. Esse era um case. Uhum. O outro que a gente viu que era de uso. A gente tinha uma taxa de churn muito alta no começo. Assim, na assinatura, em menos de 30 dias, nosso churn rate estava muito alto. E a gente foi entender por quê. A gente viu, conversando com clientes, que não era tão simples entender como gerar uma copy. Porque para gerar uma copy, na época, né? Estamos falando aí de 8 meses atrás, esse problema. O cara tinha que dar um input, mas não tinha explicação tão clara do input. Mas pra gente estava claro. Uhum. Assim, qual é? Só o cara aqui, nome do produto, e botar o nome do produto. Palavra-chave, palavra-chave do produto. Só que quando eu botava meu usuário, ele falou assim, nome do produto. É pra botar aqui o que o produto faz? Aí eu falei, cara, como é que o cara não entendeu isso? Ih, não entendeu. Eu falei, tá, beleza. De palavra-chave, é ele. É a palavra-chave do Google? Eu não deixei claro que era a descrição do produto. E que podia ser palavra e podia ser frase. Então a Uhum. gente começou a mudar isso. E o principal que a gente mudou foi, a gente não tinha, isso aí eu li, cara, eu não lembro onde foi, se foi no livro do Sean Ellis lá, do Aha Moments, eu acho que não. Que o cara tem que ter a experiência de uso final do produto, do principal benefício, no mínimo de tempo possível, se Uhum. possível em segundos. Sim. Então, a gente mudou o nosso onboarding agora, a gente quase que obriga, entre aspas, o cara a gerar um conteúdo assim que ele assina. Enquanto ele não gera, ele não pode usar a ferramenta. Então ele entra e ele faz isso em, sei lá, 45 segundos. E se o cara não quiser escrever o produto dele, a gente fala assim, ó, tá aqui exemplo pronto. Só clique e vê funcionando. Simples assim. Sem ideias? Exatamente. O cara entra, ele vai até a etapa de gerar copy, e ele fala assim, cara, diz o nome do teu produto e a descrição sobre ele. Se o cara tiver com preguiça, tem um botão do lado assim, quero exemplos. Uhum. O cara clica, tem um exemplo pronto, ele dá o ok, aí ele vê, ó, a gente vai gerar um anúncio de Facebook pronto pra ele, um anúncio de Google pronto pra ele, uma copy de vendas pronta pra ele. O cara, porra, é assim que funciona, entendi. Aí ele dá ok, aí ele pode usar a ferramenta. Depois que a gente implementou isso, nossa métrica de churn reduziu, cara, assim, coisa de 30% de um mês pro outro. Maneiro. 20, 30%. Só de ter um momento rápido de uso. Porque como que a gente identificou isso? Nosso CS via a galera no chat. Olá, quero cancelar. Eu disse, mas por que você quer cancelar? Não vi muita utilidade, não consegui usar muito bem. Mas por quê? Vamos fazer uma call? Vamos. Essa começou a tirar informações do cliente e vi, cara, a gente não tá Melhorou o explicando processo de como usa. onboard. E, cara, tem vários outros, tá? Tem um que a gente implementou de dar like, entre aspas, no conteúdo gerado. Então, hoje o cara quer gerar um anúncio de Facebook Ads. Ele coloca lá caneca e coloca a característica da caneca, Uhum. clica ok e a gente gera o anúncio pronto. Só que tem anúncio que o cara vai gostar e tem anúncio que o cara não vai gostar. Pode acontecer bug, pode acontecer do anúncio não ficar legal, pode acontecer do anúncio ficar muito foda. Como é que a gente refina? Por isso que a gente fala, né? Pô, por que a Copybase pode ter diferença do ChatGPT? Porque a gente tem dados do Brasil e refina baseado Uhum. nisso. Hoje, cara, estamos falando aqui vou contar com o Márcio ali 35, 40 milhões de palavras geradas já. Então, isso focado em marketing e no mercado brasileiro. A gente consegue pegar os resultados, os outputs que a gente chama, e cruzar com o input que o usuário deu baseado no que ele salvou. Então, tipo, caralho, gostei desse aqui, ó. Então dei Ctrl+C, copiei esse aqui, ele vai usar. Então esse aqui ficou bom. Lembrei desse evento, que a gente gerou um evento de salvar. O Luciano sofreu com isso aí lá. Então, era importante por isso, porque a gente faz o fine tuning baseado no que o cara disse que gostou. Então, começa a refinar meu resultado pra ele ficar cada vez melhor. A Perfeito. Copybase, hoje, ela é muito melhor do que 6 meses atrás e vai ser muito melhor do que 6 meses. E assim por diante, porque a gente vai refinando. E qual métrica a gente pegou pra poder ver se isso era um sucesso ou não?
A gente pegou e criou uma Rachel, a gente criou uma métrica personalizada de like e dislike. Boa. E esse Rachel a gente mede sempre que a gente faz alguma melhoria em infraestrutura da AI. Então, por exemplo, a gente tem mudanças internas lá no nosso sistema, no nosso back-end ali, Uhum. e o nosso cientista de dados fala o seguinte: ó, melhorei os prompts, agora as cópias vão ficar melhores. Eu falo, ótimo, como é que a gente mede que a cópia ficou melhor? As pessoas vão gostar mais, vão salvar mais. Beleza, a gente vai medir por essa Rachel, entre like e dislike. Se essa proporção de like aumentou de um mês pro outro, significa que as cópias ficaram melhores. Se ela caiu, eu não posso dizer que minhas cópias melhoraram se eu tive mais porcentagem de dislike do que eu tinha antes. Então, na verdade, piorou. Então, a gente criou uma métrica para poder medir isso e a gente tem conseguido refinar bastante o resultado também. Cara, eu vou dar 2 exemplos aqui também que acho que podem ser legais. Acho que o exemplo número 1 da consultoria da MB, cara. A gente, pensando em etapas do funil, mas em etapas do funil de um serviço e nas etapas do funil do serviço sendo executado ali. Então, na MB, a gente tem um processo de aha moment ali, no momento que a gente começa a auditoria, que a gente já identifica um monte de problema, pá. Sim. E depois na parte da consultoria. Na auditoria é mais tangível, porque, olha, o número era assim, porque estava errado, a gente configurou, tá assim, porque tá certo. Ah, boa. Imediatamente já tem. Na consultoria já fica mais difícil. Então, o que a gente fez? Para poder medir essa etapa aqui, que é a etapa de retenção, a gente criou a métrica nossa interna, que a gente chama de coeficiente de execução, que é de quantos insights o meu time está gerando de tarefas para o cliente, quantos por cento o cliente está executando. Boa. Saca? Então a gente gerou isso aqui internamente e a gente consegue saber. Se está abaixo de X%, dá um alerta para a gente poder entender o que está acontecendo. E outro, eu vou dar exemplo do que a gente trabalhou junto, Sim. na MB. A gente fazia muita campanha de topo para a pessoa entrar, conhecer o Prime. E a gente via que não via depois a jornada dessa pessoa, não gerava a conversão que a gente esperava. Exato. O que a gente fez? A gente mudou. Então a etapa de topo passou a ser focada em geração de lead, e-books e tudo mais. Sim. E a taxa de conversão do funil era maior do que a gente Total. falar diretamente para a pessoa comprar. Foi uma mudança. O que a gente fez foi, primeiramente, essa jornada que a gente faz, que é trazer a pessoa para depois o remarketing impactar, gera conversão, não está gerando o que a gente espera. Vamos mudar. Já que a gente gera jornada lead de mudou. forma tão barata, vamos começar a gerar mais lead. Nosso foco no topo do funil vai ser e-book para a pessoa baixar o lead. GA4 faz Universal, documentação do GA4 para e-commerce. Vamos fazer vários Tag e-books Manager aqui, e tal, Tag Manager e tal. Essa galera entra, a gente cria um funil aqui dentro do nosso próprio e-mail e a gente tem uma taxa de conversão de 3%, que é muito boa. Então isso faz mais sentido pra gente no nosso funil como um todo. E tu teve esse caso também da métrica personalizada, né? É um negócio que é comum. A galera não sabe, mas dá pra fazer isso também no Facebook Ads, no Google Ads. Tu Isso. consegue lá no... Por exemplo, uma métrica que não tem no Facebook Ads é a retenção do vídeo, que eu falei. Boa. Ele tem a métrica de visualizações de 25% do vídeo, 50%, 75%, 95% e 100%. Isso. Eu pego uma e divido pela outra, da menor a maior, e pego uma taxa de retenção ali. Então eu consigo ver dos meus vídeos de anúncios qual a retenção deles. Às vezes eu meço o anúncio só pelo CTR, que é a taxa de cliques, só que, cara, eu não necessariamente um anúncio de vídeo ele é bom, porque ele tem um CTR um pouco mais alto. Às vezes ele tem um CTR igual ao de outro, só que a retenção desse é 2 vezes maior. Então esse é um criativo muito melhor. Basicamente isso. Perfeito. Cara, e falando agora sobre ferramentas. Bora. Você na Copybase usa uma outra que não só o GA4. Eu acho legal falar. Porra, trabalho do caralho que deu essa daí. Essa não estamos usando mais, não. Tá usando outra Ótimo. agora. A gente Usando mudou outra agora. por recomendação dele. Mas a gente pode citar as ferramentas? Pode citar elas. Todas. Inclusive a que você não gostou? Pode falar, inclusive. Pode. Por que não gostou? Vai ajudar muita gente. Tudo bem. Na verdade, a gente pode até convidar a pessoa Convidar pra dessa trazer ferramenta do aqui. Brasil pra vir aqui Isso bater o aí, papo pra isso aí. convencer do contrário. É brasileira essa ferramenta? Não. Não, mas tem gente usando. Tem bastante gente no Brasil usando, velho. Cara, vamos lá. A gente usou no começo, principalmente pra analytics de produto, né? No começo, quando a gente fechou com a MB, o Luciano falou assim, cara, vamos medir a porra toda no GA4. Eu falei, Luciano, acho incrível. Só que ao mesmo tempo eu acho ruim. Porque o meu time de produto não quer saber o CTR do anúncio, não quer saber a taxa de... Ele quer saber do uso do produto. Então eu prefiro que isso esteja separado em ferramentas diferentes. Vamos usar E uma deixa pra a gestão e ver dos outra pro dois. produto. Exatamente. Então essa foi uma decisão. E isso aqui já é um bom aviso pra galera, porque tem muita empresa que eu conheço hoje que tá usando mais uma ferramenta. E o GA4 ele não é o ideal para produto, né? Hoje ainda melhor. não tá, hoje ainda Ainda não, não, ainda não é. é o melhor não. Tem ferramentas melhores que o GA4. Mas acho que a parte principal aqui do
cerne da questão é a galera aprender já isso. Sim. Porque eu converso com pessoas, às vezes em aulas, e trocas. Ah, porque lá a gente tem mix panel, amplitude, hip e GA4. Não, e na Cara, você época deve não dar um fazia- tiro. Você deve olhar e falar assim, vou infartar. Difícil pra Porque em e que na eu época não confio e pra fazia o onde eu vou menor olhar? sentido a gente medir isso dentro do universo. Por exemplo, vamos Exato, medir tudo dentro do exato, GA4. Mas cara. eu acho que esse é um ponto legal. Você já fez uma separação. Talvez você Sim. pode usar essas 4. Se você tiver uma separação, do que você tá olhando Pra em cada cada uma um, delas. Eu acho que 4 O é Felipe, loucura. ele tá tomando umas porras lá pra fazer um data lake nosso, inclusive vou fazer uma mini consultoria com o Luciano, ajuda nós, ajuda nós, Luciano. Mas, cara, a gente optou por usar o Hip Analytics pra produto, porque Uhum. eu, antes de ter empresa, eu trabalhei em uma startup, cara, em Uhum. 2017 ou 2018, não lembro, e eles usavam o Hip Analytics, e eu lembro, porque na época eu era do departamento de marketing, Uhum. e eu fazia os relatórios no Hip, eu lembro dele ser muito bom, ele me dava uns insights muito Uhum. fodas, eu conseguia medir dentro do produto o que eu mudava no freemium que Uhum. gerava conversão. Eu falava, pô, então vou botar o Hip. E, cara, depois que a gente implementou, o Luciano tomou uma porrada ali, me xingou, talvez, provavelmente umas 15 vezes mais do que ele xingou na vida real. Ele falou assim, cara, tá aí, tá implementado. A gente falou assim, cara, beleza. E aí, o Gustavo, ele falou pra gente do Amplitude e depois chegou a comentar do Mixpanel, Mix né? panels. Dos dois. E a gente falou, cara, vamos ver aqui, vamos medir. E, cara, o Felipe, meu CTO, que em breve vai estar aqui, vamos tentar tirar ele da caverna pra trocar uma ideia sobre isso, ele implementou primeiro o Amplitude. E aí, cara, ele gostou bastante, só que no começo, pra configurar disparo de alguns eventos, demorou um pouco, porque não é tão Uhum. simples assim. Mas conseguiu implementar. E já começou a dar disparidade com o RIP. Eu acho que sempre vai rolar uma Sempre vai disparidade rolar. de uma ferramenta pra outra. Forma de coleta. E o maneiro da disparidade, que não é que teve uma disparidade porque estavam configurados de formas diferentes. Ele usou o mesmo evento de gatilho Sim. pros dois, e quando você vai analisar lá, os números batem diferente. É, porque a coleta de cada um é diferente. Exatamente. Atribuição, caralho. Exato. E depois a gente acabou falando assim, cara, o Amplitude não tá tão claro, mas ele é melhor do que o RIP pra isso. Beleza. E não vai botar o GA4 pra medir tudo ao mesmo Sim. tempo. Aí você chegou a comentar do Mixpanel, eu falei, cara, quer saber? Bota o Mixpanel aí também, vamos ver essa porra. E a gente tirou o RIP, botamos Mixpanel e Amplitude, pra ver como é que ia rolar os dois por um tempo. Esse um tempo ficou, sei lá, um mês e pouco. Uhum. E aí, cara, a gente começou a ver uma certa disparidade de amplitude pra Mixpanel, mas a gente começou a ver que a equipe conseguia medir muito mais visualmente mais fácil o Mixpanel, porque ele é uma interface mais bonitinha, mais fácil de entender e tal. Uhum. Só que, cara, o Amplitude, eu não lembro exatamente qual relatório, mas o Amplitude tem alguns relatórios que o Mixpanel não tem. Sim. Que era legal pra gente, eu não tô lembrando agora qual que é o relatório. Eu lembro que o Felipe falou que tinha um ou dois lá que, cara, eu não achei isso no Mixpanel e é legal. E aí, cara, a gente começou a medir pelo Mixpanel e, cara, vimos que pro que a gente precisa, que é medir o tempo que o cara leva pra gerar a primeira copy, número de sessões que um assinante do mensal faz e que o assinante do anual faz pra evitar um churn do cara que assinou o plano anual, quanto tempo ele fica sem usar até que ele pare de ter sessões, tipo, o tempo médio que ele fica entre uma sessão e outra, hábito de copies geradas, por exemplo, eu consigo ver por segmento do meu onboarding quantas sessões cada segmento faz. E eu sei que, por exemplo, o cara, não é um caso, só tô dando um exemplo aqui, mas o cara, sei lá, do nicho de afiliados, ele gera mais sessões por mês do que o nicho de dropshipping, por exemplo. Uhum. Então, porra, eu sei que meu afiliado ele é mais engajado com o produto que o dropshipping. Por quê? Aí eu começo a entender, talvez, se eu tô errando na oferta, se eu tô errando na feature do produto pro cara que é de dropshipping. Então, Perfeito. a gente conseguiu medir assim. Então, hoje, nosso suite de ferramenta para Estamos usando mais Analytics, Mixpanel. GA4 e Mixpanel. Tem um Boa. amplitude lá, eu acho que tá até hoje amplitude, mas, Uhum. cara, todos os nossos dashboards de Já estão produtos são nessas duas. Mixpanel. Boa. São Mixpanel. Pô, é legal pra galera que tá ouvindo a gente que tem duas notícias maneiras, né? Uma que, sim, eles estão ouvindo o podcast de uma empresa parceira certificada em ambas as Sim. Mixpanel e Amplitude. Desculpa, né? Deixa eu Sorry. tirar um negócio aqui. E acho que a parte agora que eu vou tirar é que Uhum. tem curso das duas no Prime. Exatamente. Exatamente. Detalhe, o de Mixpanel vai passar por uma reformulação, sabe por quê? Opa. Porque agora quem vai fazer o curso de Mixpanel dentro da nossa plataforma é a própria Mixpanel. Larguei o spoiler. Diferente. Vou partir para outra. Diferente. Como da Amplitude é a própria Amplitude. Opa, parece que é o único lugar na América Latina que tem isso. Parece, hein? caramba. Parece. Não sei se você tá ligado. Tinha que soltar isso em algum momento. Porra, qual é, né? Gerou mais uma demanda pro time de CS. Toma. Boa. Falando agora sobre... Eu queria trazer para a parte final aqui. Boa. Te fazer duas perguntas para a gente dar um recado. São perguntas importantíssimas para a galera que está ouvindo aqui. Primeiro, que relatórios que vocês mais usam para gerar esses insights valiosos para medir Boa. essas etapas de funil e tal? E quais os cuidados que você recomenda que as pessoas têm que ter na hora de criar um funil e pensar numa análise de funil? Porque se não tomar cuidado disso, pode se fuder muito. Boa. Quando você pensa, deixa eu dar um recado. Recadinho esse que vocês já estão ligados, meus parceiros.
Vocês têm aí os botõezinhos no aplicativo do Spotify ou no aplicativo do YouTube que vocês usam, inclusive, para poder escutar esse podcast aqui. Olha que engraçado. Eu não sei se você viu, se você olhar aqui e desbloquear seu telefone, vai ter um botãozinho escrito classificar. Só você clicar nele e dar 5 estrelas, porque aqui a gente tendencia, sim, o CSAT. No CSAT. É, muito Nossa, forte. pesquisa de satisfação. Então marque lá e diga o quanto você está satisfeito com o podcast da Métrica E como nós falamos várias vezes aqui, pro nosso funil, o podcast está na etapa de awareness. Exatamente. Para que a gente possa ter esse objetivo de awareness muito bem avaliado, muito bem pensado e Métrica de analisado, sucesso. nossa métrica de sucesso são as 5 estrelas aqui no Spotify. Por quê? Porque a gente entende que quem a gente traz e o tema que a gente fala é interessante para a galera. E, paralelo a isso, o que o algoritmo do Spotify fala? Nossa, esses moleques são interessantes. Vou começar a recomendar ele em Exato. outros podcasts. E a galera vai lá, tá ouvindo, sei lá, o Primocast, aparece a gente do lado. Olha aqui. Olha que chato, coisa do horrorosa. nada. Um Mas, podcast gente, ó, interessante mas deixa eu como esse. avisar, a gente também tem outras métricas que a gente analisa, inclusive, você pode seguir a gente no Instagram a partir disso daqui, tá? Acabou de Tá aqui conhecer a embaixo na gente aqui descrição. agora. Lógico que tá Você vindo procurar. do Sérgio 100 mil pessoas. Pô, É deboche. não aqui é na um perfil de descrição, 20 mil pessoas. Pode tá? vir aqui na descrição e baixar, gente. Exatamente. Diga pra gente agora, ó. Ó, se você veio daqui da minha audiência, não conhecia os caras, por favor, dê 5 estrelas, porque isso é a métrica de Isso sucesso aí. deles pro quê? Pra convidarem o Sérgio de Porra. novo, De pra convidarem o novo. Sérgio e o Felipe da É Copybase, isso aí. tirar o cara da caverna, né? É isso aí. Então, é por isso favor, avaliem com 5 estrelas, muito importante, gente. Por favor. Agora, respondendo a tua pergunta de relatório, cara, a gente gosta muito do caminho de conversão ali. aí. Esse relatório é pica. É porque ele dá uns insights que pra gente do marketing é muito... A etapa de aquisição, né? Cara, clarifica muita coisa, porque a gente consegue ver pontos de contato, quantas vezes visitou em cada etapa, ciclo de venda, que a gente chama, ele não chama assim o Analytics, mas é Não. basicamente o tempo que leva pra converter cada um dos canais. Então a gente vê, por exemplo, cara, que tem campanhas de search que o ciclo de vendas dela é de, eu não lembro qual é o nome que eles chamam no Google, mas tem umas que são de 2 dias, Sim. tipo, o cara vem em 2 dias e converte, tem umas que levam... tipo, Janela de conversão. que janela eles de chamam. conversão, isso. O cara leva 8 dias. Tipo assim, eu falo, caralho, mano, tem campanha que o cara leva 8 dias pra converter depois do primeiro E é muito bom até- pra tu ficar. Tempo "Que até a esse conversão. filho da puta tava Fica fazendo. Pois é, mano. 8 dias. Tempo até a conversão. Exatamente. É isso aí. Tempo da conversão. Exatamente isso. Então é um negócio muito valioso pra gente em relação ao relatório. A outra pergunta eu esqueci qual que você fez. Quais são os O principais cuidado. erros? Cuidados que a galera não pode cometer. Beleza. Erro que a galera não pode cometer, que são os cuidados que devem ter. Boa. Cara, eu acho que é quase que um resumo do que a gente falou no começo do podcast, mas assim, quando você cria um funil e você tem um objetivo final, você não pode esquecer das conversões antes desse objetivo final. Porque muita gente às vezes chega pra mim lá no Instagram e fala, Sérgio, porra, analisa aqui meu anúncio, cara, acho que ele não tá bom. Aí eu falo, cara, por que você acha que ele não tá bom? Não tá Baseado gerando no venda. quê? Não tá gerando venda. Eu falo, mas peraí. Quais são as métricas? Ué, cara, investi 200 e E vendi não. 0. Eu falei, porra, tá. E aí, o que aconteceu no meio disso aí? Esses 200 já foram pra onde? Qual segmentação você usou? Ah, usei essa aqui, beleza. E dessa segmentação, quantos clicaram? Qual é o CTR? Tanto. Tá, e do CTR das pessoas visitaram da página. Tu mediu quantas das que visitaram a página foram pro carrinho? Não. Porra. Aí tu vê, a taxa de página pra checkout pra venda do cara, é tipo assim, página pra checkout ia tipo, sei lá, 20%. E do checkout pra conversão tinha 0. Pô, cara, o problema tá antes, aí o cara, não, vou mudar, eu não vou nem falar numa ferramenta, vou mudar, sei lá, Hotmart pra outra ferramenta porque não tá bom. Eu falei, peraí, mano, o problema tá muito Tá antes muito disso, o problema não é o antes. teu checkout, é tipo assim, eu chutei a bola, foi pra fora, a bola que tá ruim. É, O cara né? já chegou, sou eu que tô ruim, futebol. É. Então acontece muito Futebol. isso, eu acho que o principal problema é tu culpar um elemento terceiro que na verdade é de uma métrica que você não tá medindo. Então esse exemplo talvez seja o melhor, assim, cara, não consegui fazer um gol na minha pelada do final de semana porque minha chuteira não é boa igual a do fulano. Foda-se, não é isso a culpa, né? A frase de São João de Meriti pra isso aí, sabe o que é? É. Pra mal fodedor até o saco atrapalha. Clássica do Carioca. Clássica do Carioca. Só podia vir do Luciano, né? Eu não esperava menos. Eu não esperava menos. Eu conheço porque eu também sou do Subúrbio e você também conhece. Você sabe muito bem disso. Talvez seja um cara mais polido do que eu, né? talvez. Nesse Né? Não sentido, sei. Não sei, talvez. E aí, mas o Boa. Luciano é zero político. Ele talvez seja a falta de Também. filtro que a gente precisa nessa Mas mesa. acho que o cuidado final É. também que eu recomendo que a galera tenha é um cuidado de, se eu souber que se eu ouvir esse podcast até o final não deu 5 estrelas, toma cuidado. Diferente. Já tem que tratar esse cara Esse é um dos diferente. cuidados. É um dos cuidados que eu recomendo no tratar final esse cara desse podcast aqui. Ouviu, não deu 5 estrelas, toma cuidado que se eu Um bote de souber, gerar boleto. se eu... eu Clica, gera sempre boleto, falo que eu não tem gosto. estoque. Pô, não desafia Não a gosto. insônia do Luciano. Olha,
O Luciano não- pode codar qualquer coisa. Esse já existe. Cara, eu não gosto de rogar praga pra ninguém. Não gosto. Mas a gente falou das etapas do funil. Se tu, aqui agora no final desse podcast, cheio de ensinamentos e aprendizados pra tua vida, você não perder seu tempinho, pelo menos, investir seu tempo dando 5 estrelas, vamos pensar na etapa do funil. Vai gerar em média 8 A segundos. primeira etapa do funil vai ser a etapa de você gerar audiência. Eu vou acessar todo dia. Isso vai fazer com que eu entre na segunda etapa do seu funil. Qual vai ser? A etapa do remarket, da consideração. E eu vou clicar de novo. Vai fazer com que eu entre na terceira etapa do seu funil, que vai ser você agora falar comigo diretamente para eu comprar. E eu vou clicar e eu vou comprar no boleto uma geladeira. Side by side. Só que eu não vou pagar. E eu vou fazer isso pra todo todos dia. os produtos. Todos os dias, não. Uma vez a cada 30 segundos. De É uma forma cron job, eu faço automatizada. isso. De forma alta. E detalhe, a inteligência artificial vai atuar nisso Não é pra me E eu vou ajudar. pedir- Joga copy E base eu vou nisso, não. pedir na copy-base pra gerar esse fluxo automático. Escreva e-mails automáticos. Gere nomes de boleto. Sérgio, muitíssimo obrigado, Eu meu que querido. agradeço, cara. Foi incrível. Valeu Foi demais. incrível mesmo. O papo foi foda. Acho que da última vez já deu pra dar uma participada, já foi legal pra caralho também. Agora sendo um podcast só nosso aqui foi melhor ainda, cara. Muito mais legal. Valeu demais pelo convite. Muito foda. E galera que chegou aqui, cara, não conhecia os caras, acho difícil não te conhecerem me seguindo, porque eu já posto vocês Porra, para posta um mesmo, né? cacete, Posta né, meu amigo? Gosta mesmo. Mas se não conhecerem ainda, sigam lá, @estevegea Isso e aí. Lucian Fialho. Só isso. Só Fialho? Cara, o Ah, cara você- tem um com- arroba diferente. Com esse né, nome? Só o nome. Né? Luciano. Eu tô em busca do @Luciano. Arroba Lucian. Tô em busca do arroba Luciano. Por acaso, eu vou falar nesse podcast, vai acabar. Mas por acaso o arroba Sérgio ele é disponível, só que eu não consigo, nunca consegui pegar. Não? Não. Porra. Não tem ninguém usando, mas arroba nunca consegui Sérgio é pegar. pica. Seria famoso. Agora, a né? melhor parada é, eu tô em busca do arroba Luciano. Com essa, a gente encerra o podcast, que a tua frase foi muito boa. Eu tô em busca do arroba Luciano. Não, então, porque tem um cara que é um russo lá da vida, que por Sempre um é um acaso. Sempre. Luciano. Deve ter assistido a mesma novela que tua mãe. Não, Que a novela da Globo passa no mundo inteiro, cara. O meu porteiro não assistiu essa novela. Quando vocês chegaram lá em casa, o senhor Luciano tá subindo. não. É que a galera acha... Provavelmente tem uma galera que escuta esse podcast que tá descobrindo que o meu nome é Lucian agora. Mas é porque é Luciano. É. Exato. Não, ou não Luciano. E tem muita gente que acha que o Luciano é fanho. Esse que é o problema. Aí a galera conserta. Ah, é Luciano. Vou perguntar pro maluco se tá Não vou- certo. vou ficar sem Galera, graça pra caralho. até a próxima semana. e tchau. Valeu!